Meus caros, vivam, boa noite. Já vos vou mostrar aqui este gráficozinho. Tenho vários gráficos para vos mostrar. Espero que esteja tudo bem convosco. Hoje é um dia em que temos mais informação, embora a informação que temos não seja muito fidedigna, e já vamos falar nisso também mais à frente, porque estas sondagens são mini-sondagens, são sondagens com 800 inquiridos às quais só respondem 600, mas de qualquer maneira já vamos falar nisso tudo, vamos ter tempo para falar disso tudo. Eu queria fazer um vídeo, a falar com mais accuracy, como se diz em inglês, precisão, sobre isto, e vou fazê-lo, mas vou fazê-lo depois deste direto, porque demoraria muitas horas a fazer este vídeo e já não sairia hoje. E eu quero que o vídeo saia hoje, é um vídeo em direto, claro, sobre esta sondagem, que também é de hoje. Não tinha piada nenhuma se a sondagem saísse amanhã. É hoje que temos que comentar aquilo que saiu hoje, e não daqui a 3 semanas, como vejo fazer em muito lado. Bom, vamos ver se as sondagens são manipuladas ou não, em que parte é que elas poderão ser, não estou a dizer que sejam, mas em que poderão ser manipuladas. Vocês vão tirar as próprias conclusões, e estou aqui a lançar os vossos primeiros comentários, as saudações de toda a gente. Vamos falar nisso, Iveta, o que é que são 800 pessoas, exatamente. Olha a grande democracia, deixai o like. Bom, vamos então, reparem, esta sondagem, o que vamos hoje analisar é tudo, não é só as preferências desta amostra, que não pode ser confundida com a população. São 800 pessoas às quais só responderam 600, portanto estamos a falar de uma micro-sondagem, mas vamos analisar não só as preferências relativamente aos vários partidos do nosso cenário político, mas também à performance de Primeiro-Ministro e também do Presidente da República. Muito obrigado, Ultra aqui. Vamos falar também da ficha técnica desta sondagem e vamos ver se realmente 800 pessoas são suficientes para se deduzir uma sondagem política num país que tem mais de 10 milhões de eleitores, não é população, de eleitores. Vamos também perceber se a bota bate com a perdigota quando os portugueses, por exemplo, dão uma grande margem a um partido e depois vai saber o seu líder é o menos votado, e vice-versa, quando os portugueses dão 2% a um partido e depois adoram o seu líder. Vamos ver até que ponto é que isso é plausível. E estamos praticamente na hora de começar, já temos aí umas centenas de pessoas, 157. Vamos então começar por analisar esta sondagem. E vamos começar por onde? Vamos começar justamente por aquilo que as pessoas mais querem saber, que é a preferência do eleitorado relativamente aos vários partidos do nosso espectro político. E agora sim, vou colocar-vos aqui este gráficozinho que resume basicamente toda esta primeira parte. Saber se os portugueses estão a confiar mais no PS, no PSD, no Chega, não é? No Iniciativa Liberal, por aí fora. Bom, e vamos então perceber que nesta sondagem aparece-nos o Partido Socialista de novo à frente. Eu bem sei que muita gente não acredita nisto, eu bem sei que muita gente pensa que isto é tudo manipulado. Eu não sei se é manipulado nesse, não fui eu que fiz a sondagem. Falaremos mais à frente no final do vídeo sobre a sua dimensão, mas a verdade é que temos aqui para uma sondagem com 800 inquiridos, 800, e atenção que há sondagens com bastante menos, há sondagens com 600 pessoas inquiridas, não é verdade? Há sondagens, então, dizia, eu vou tirar isto porque não vou utilizar áudio nenhum, não tenho aqui áudio para ouvir, portanto não vale a pena ter isto no ouvido. Uma sondagem com 800 pessoas é realmente uma sondagem micro para um país com 10 milhões de eleitores, mas já lá vamos falar nisso no final. Então, os portugueses, nos dias 6 a 11 de julho, inquiridos, 800 portugueses, 600 deles, porque só 600 é que responderam, deram estas respostas. 28, vou pedir desculpa porque tenho que aumentar aqui isto, porque os monitores estão longe. 28, acho que está bem assim, 28,8% para o Partido Socialista,
Mas agora quero-vos dar o histórico. 28,8% para o Partido Socialista, mas é recordar que nas eleições de 30 de janeiro de 2020, portanto há um ano e meio, sensivelmente, o Partido Socialista tinha tido 41,4%. Portanto, 41,4% perdeu um terço da sua base eleitoral de apoio. Depois houve uma sondagem no mês passado em que esteve um pouco abaixo, 28,3%, e agora está com 28,8%, portanto aumentou 0,5%. Nada de especial, mas a verdade é que aumentou. Por seu lado, o PSD, que teve nas mesmas eleições som de fundo muito alto, espera aí então que eu vou baixar, vou até tirar o som de fundo porque para aqui não é preciso som de fundo aí, desculpem lá, vou até baixar isto porque realmente já temos som de fundo aqui da televisão. E depois acontece uma coisa com esta plataforma StreamYard, é que se houver mais ruído, baixa muito o microfone, eu não posso pôr mais alto, senão começa a clipar. Vocês vão reparar que se eu falar mais alto, isto entra em distorção e eu ainda não consegui resolver isto, porque a culpa não é minha, é da própria plataforma, só que eu ainda não encontrei nenhuma melhor. Então, vamos ver aqui que o PSD, estávamos a falar no PSD, aparece agora com 27,7%, mas tinha aparecido com 28,6% nas últimas eleições de abril, ou seja, perdeu 0,9%. E nas eleições do ano passado, eu estou a falar das sondagens, não houve eleições em abril, sondagens de abril, e o ano passado tinha tido, desculpem, 29,1%. Portanto, tem vindo sempre a decrescer, 29, 28, 27, como sabem, está tudo dentro da mesma margem de erro, não adianta estarmos a falar em décimas, interessa só os grandes números, digamos, é o que nos interessa, porque o resto está dentro da margem de erro da própria sondagem, como a própria ficha técnica também o indica. Espero que agora esteja melhor, espero que me estejam a ouvir melhor, sim, está bom, obrigado. Som de fundo muito alto, já não está. Meus caros, vou-me desculpar se eu não conseguir ao mesmo tempo estar a analisar as sondagens e a pôr as vossas mensagens, mas pronto, de qualquer maneira nós vamos tentar fazer uns intervalozinhos para ouvir, para ler, claro, aquilo que vocês põem aqui, que é o que está a acontecer agora. O som de fundo já está resolvido, portanto deixem like, diz o nosso grande democrata do Oriente. Diz a Iveta Rodrigues que o resultado das sondagens difere com a tecnologia política de quem encomenda essas mesmas sondagens. Já lá vamos. De qualquer maneira, nós estamos há uma coisa que eu tenho que vos dizer. Embora este método científico seja tudo menos ciência, porque, como já vos disse em vídeos anteriores, para um país com 10,5 milhões de eleitores, fazer sondagens de 600, que a maior parte delas são de 600, 611, não pode ser. Há fórmulas internacionais que são seguidas que nos dizem que para um país como o nosso o ideal seria 3.000 inquiridos, mas pelo menos 2.250 é o triplo, é uma amostra que é o triplo daquela que nós temos aqui agora. Portanto, esta sondagem vale o que vale, é uma microsondagem, mas como? Agora vejam, como estamos a compará-la com as anteriores sondagens feitas da mesma maneira, com os mesmos 800 inquiridos, com as mesmas 600 respostas, bom, daí podemos pelo menos aferir uma comparação entre métodos iguais. Não são métodos científicos, não têm, quanto a mim, nenhuma credibilidade, mas nenhuma tem, quer dizer, não é não terem nenhuma, alguma tem, não sabemos quanto. Se me dizem que o erro da amostra é de 5%, eu rio-me. Este erro tem que ser mais de 10%, porque com estes números não conseguimos uma accuracy de 5%. Bom, seja como for, como estamos a comparar com sondagens anteriores, a coisa tem alguma lógica. No meio de não haver lógica nenhuma, acaba por ter alguma, que é a lógica da comparação, apenas essa. Então, vimos já que o PS cresceu relativamente a abril, que o PSD está sempre a decrescer, tanto relativamente às eleições de 2020, 30 de janeiro, como se recordam, quanto às quanto às sondagens de abril. Está sempre a descer o PSD, embora pouco, mas está sempre a descer. E depois temos o Chega. Temos o Chega, e eu até tenho aqui, bom, mas não vale a pena ir buscar agora. Temos o Chega, que, desculpa, eu vou tirar aqui este comentário. Temos o Chega que
continua a ser a terceira força política. Agora vejam a diferença que eu acho que vocês aí conseguem ver, eu até vou ser aqui um bocadinho para vocês verem melhor. Não adianta, não conseguem ver melhor porque isto não aumenta mais. Portanto, não adianta eu pôr o mais pequeno. Ok? Não adianta muito, então vamos voltar ao normal. Vocês vão de ver aqui, e eu farei um vídeo a seguir, talvez amanhã, com mapas muito maiores e que ficam atrás de mim, dá para ver melhor, mas mesmo assim dá para perceber. Vocês veem aqui o Chega, que é a terceira força política, sempre foi, e que desde as eleições do ano passado e a última sondagem de abril passado e esta sondagem de hoje, é o único partido que tem vindo, não, o único não, o Bloco de Esquerda também, que tem vindo sistematicamente a crescer. Só que o Bloco de Esquerda em outra sondagem já baixou e o Chega nunca baixou. Vem sempre subindo. Umas vezes sobe mais, outras vezes sobe menos, mas está sempre a subir. No Berloque da Canhota vê-se que está a subir, mas só tem aqui 3 indicadores. As sondagens do ano passado, a última sondagem e agora esta que realmente também subiu. Mas houve outras sondagens anteriores em que o Berloque da Canhota desceu. Portanto, temos aqui o terceiro partido, que é o Chega, com 13%, não é? Que, se lembram, na primeira eleição do ano passado, na última eleição, tivemos 7,2%, por aí. Tivemos, na última sondagem de abril, qualquer coisa, eu não posso aumentar isto, senão isto depois fica tudo desconfigurado, mas deixa lá tentar, pode ser que dê. Deu qualquer coisa, olha, mesmo que deu para ver melhor um bocadinho, pronto, ok, então talvez consiga, não apanha o gráfico todo, mas apanha por partes. Então teve 7,2 na eleição do ano passado, teve 12,1, salvo o erro, mas é isto mesmo, nas sondagens de abril e agora teve 13% destas sondagens, como veem, aumentou 0,9%, exatamente a mesma coisa, curiosamente, que o PSD baixou, 0,9%. Mas vão ver que há aqui outro partido que também baixou 0,8% mais à frente. Deixa lá ver o que é que vocês dizem. Diz aqui o Rafael Marques, eu quando cheguei às sondagens até votei no... Ok. Boa noite desde a Suíça, muito bem, já tínhamos visto isto. Diz este amigo, a Iveta diz que nunca foi inquirida para responder. Claro, nós somos 10 milhões, estas sondagens são feitas com amostras de 600 a 800 pessoas. É uma probabilidade mínima de algum de nós ser alguma vez inquirido. É dividir 800 por 10 milhões, logo ver qual é a probabilidade. Acho que eles andam a telefonar para os funcionários públicos. É normal que os funcionários públicos já não votam tanto como votavam no PS. Sondagens manipuladas, diz aqui o Filipe Silva. Cheguei a fazer também aquelas da RTP, à saída das urnas e colocava sempre BE. Muito bem. António Vieira diz obrigado, prof. Nante. Pergunto como é que os Xuxas continuam a liderar. É algo que vamos ter que descobrir por nós próprios no seguimento deste vídeo. Há aqui muitas informações e algumas delas são bastante contraditórias e podem nos dar pistas para tentarmos perceber o que é que está a acontecer. Depois de analisarmos o PS, que subiu um pouco, mas que perdeu 1/3 da sua base eleitoral de apoio desde as últimas eleições, depois de analisarmos o PSD, que esse sim está sempre a descer, embora pouco, mas sempre a descer. Depois de analisarmos o Chega, que subiu quase para o dobro do que teve nas eleições do ano passado, teve 7,2, agora tem 13 nestas, é quase o dobro. Vamos agora olhar para o Berloque da Canhota. E o Berloque da Canhota realmente subiu bastante desde as últimas sondagens de abril, onde teve 6,3 e agora tem 8%. 6,3 para 8% é muito. Estamos a falar de 1,7. Se a matemática não me engana, sou eu e o Guterres, é só fazer as contas. Mas é verdade, é 1,7. Bom, é uma grande subida, não há dúvida nenhuma, mas a verdade é que o Chega continua a ser a terceira força política e o Berloque só consegue ser a quarta. E podemos também analisar porque é que isso acontece, mas a seguir. Em quinto lugar, temos um partido que, por mais que seja levado ao colinho, não descola, não sobe, mas pelo contrário, desce. Vejam bem, este partido teve 4,9 nas eleições últimas, chegou a ter em abril 6,1, diziam que desta vez a Iniciativa Liberal, ou Inteligência Limitada, como queiram, vai chegar aos pinkers, vai bater em todo lado, mas afinal, nesta sondagem, feita pelos mesmos, Aximage, para
o DN, para o JN e para a TSF. Eu tenho aqui a TSF, mas outros são os mesmos porque a sondagem é a mesma. A Iniciativa Liberal, ou a Inteligência Limitada, como queiram, conseguiu baixar de 6,1 para 5,2, ou seja, os mesmos 0,9% que baixou o PSD. Tomem nota que isto até parece que foi encomendado. O PSD baixou 0,9%, a Iniciativa Liberal baixou 0,9% e o Chega só subiu 0,9%. Portanto, faltam aqui outros 0,9% que não sei para onde é que foram, mas não foram para o Partido Socialista de certeza absoluta, nem para o Comunista, nem para o Bloco da Canhota. Portanto, aqui temos a direita em que dois perdem 0,9 e o do meio, que é o Chega, sobe apenas 0,9. Falta um outro 0,9, falta alguém explicar onde é que isso está. Se vocês quiserem dar alguma ideia, eu gostava imenso que me dessem realmente uma pista para onde é que terão ido estes 0,9, porque ninguém percebe para onde é que eles foram. E já vamos ver que para o CDS também não foram. Ora, está aqui. A Suíça tem tido muito pessoal ativo no YouTube e na política. Muito bem. Quem continua a votar no PS são subsidiodependentes, lulistas e PS ferranhos. Mas em próximas eleições votaram Chega. Aqui estão os vossos comentários. Eu não vou lê-los porque senão nunca mais me calava. Aqui estão eles, espero que esteja tudo a correr bem, espero que não coloquem nem calões, nem insultos, porque sabem que depois isso vai prejudicar o canal. E por falar em canal, não se esqueçam de colocar um likezinho aqui, porque isso potencia bastante os algoritmos e chama mais gente, ok? Basta colocar um like, ou se quiserem partilhar também podem, mas não é preciso, basta pôr um like, que com as 343 pessoas que temos aqui, se todos pusessem um like, já tínhamos aqui muitos likes do que não está a acontecer. Ainda há quesilhas internas a eliminar, muito bem, o Rafael Marques tem aqui o seu comentário, zero credibilidade, apenas porque muitas pessoas que votam no Chega em público não afirmam ser do Chega. E não é só por isso, como vamos ver a seguir, meu caro. Vamos ver a seguir. Muito bem, há muita gente que não diz e veta porque é o chamado complexo de direita. As pessoas que são de direita têm medo de o dizer porque não sabem para quem estão a falar e preferem dizer que não sabem ou não respondem, ou até às vezes, alguns brincalhões dizem que votam noutros partidos, mas depois não votam. Votam no Chega. Muito bem. Porque é que o Chega é um partido para se votar? Tenho 18 anos, estou indeciso entre o Chega e o Ergt. Bem, o Ergt não. Desculpe lá, mas eu vou ter que tirar isto. Ergt não é um partido democrático. Esse é que é o verdadeiro partido da extrema-direita, quando se fala naquelas coisas todas dos epítetos que dão a Chega. O Chega não é nada disso, agora esse outro sim. Eu nem falo nesse nome que é para não. Viva o Chega, muito bem. Nós temos que ser democráticos, meus caros, não podemos ser racistas, não podemos ser xenófobos, não podemos ser fascistas, nada dessas coisas. O Chega não é nada disso, haverá outros que o são, mas não é o Chega. 8% comunistas, vamos falar nisso, meu caro. Muito bem, continua a votar, Chega, muito bem. Foram para a Casa de Alterno, como se lembram, ontem o André Ventura disse que o Partido Socialista estava a transformar Portugal na maior Casa de Alterno da Europa. Brutal. Já vamos falar também na imigração, mas para as sondagens os imigrantes não contam, porque os ilegais não votam, não é? Tem que estar legais para votar. Muito bem. Ok. Bom, então, deixem sempre like. Muito bem, muito obrigado. Vamos então continuar e vamos seguir para uma coisa. Até aqui eu tinha falado em partidos, mas vão-me desculpar, isto não é um partido, isto é uma associação de amigos num bairro qualquer, que devem ter uns cãezinhos e uns lulus, chamam aquilo o PAN. Tem a sua presidente que é vegan, basta olhar para ela ver se logo que é vegan, e o PAN, sempre levado ao colinho, tem agora 3,8%, como se alguma vez o PAN tivesse mais do que 2%. Nunca. Escrevam o que eu digo, guardem o vídeo, façam partilha e daqui a um ano, quando houver as próximas eleições antecipadas, vão lá ver se eu tenho razão hoje, dia 22 de julho de 2023, se tenho razão ou não. Nas próximas eleições antecipadas, o PAN e Livre, já somos os dois, o PAN e o Livre, chamo-lhe PAN e Livre, porque aquilo é a mesma coisa. São duas coisas, não é? São duas coisas, não é a mesma coisa. São duas coisas, mas
mas são coisas, não são partidos. São grupos de amigos, associações de bairro. Nunca nenhum deles terá mais que 2%. E aqui aparece um 3,8%, meus caros, a seguir já vos vou fazer umas contas, onde vocês vão ver o que é que isto vai somar. 3,8%, mesmo assim, desceu dos 4,5%, imaginem 4,5% que lhe deram as últimas sondagens de abril. Como é que uma coisa daquelas alguma vez podia ter 4, tal por cento? Teve nas eleições 1,8% ou 1,5%, 1,6%, e mesmo assim alguém se enganou. 1,6%, nunca terá 2%, não, mas nunca, por nunca ser, ainda mais agora que já sabem o que aquilo é. Antigamente não sabiam, é verdade que já chegou a ter 4%, teve 4 deputados, os donos dos Lulus, mas agora não. Nas últimas eleições já só teve 1, perdeu 3, e no próximas eleições há uma coisa que é verdade, não pode continuar a perder 3, pela simples razão de que não tem 3 nem 2, só tem 1, portanto só pode perder esse, mas não vai perder. Ainda há muito Lulu em Lisboa, e no Algarve, e no Porto, que eu sei que há, e portanto ele terá sempre o suficiente para a Wegan poder continuar a ser eleita. Só que agora o outro também quer ser eleito, já percebeu que ganha muito mais sendo presidente e sendo deputado do que tendo abandonado o PAN, como abandonou, afinal já veio a correr, quer outra vez, não sei como é que chama aquilo que é parecido com panelas, mas é mais pequeno, menos baixo. Bom, é isso que ele quer. A seguir temos a CDU. Eu sei que vocês não sabem o que é a CDU, eu próprio tenho que ir ao dicionário às vezes saber o que é a CDU, mas a CDU é uma coisa, com base num Partido Comunista, e tem outra coisa, que antigamente era um partido e deixou de o ser, que era os Verdes, para ver, Coligação Democrática Unitária, ou coisa do género. Bom, tem o último Partido Comunista da Europa, e a CDU, então vamos chamar o Partido Comunista que é mais fácil, tem 3,2% e continua a cair. Os últimos comunistas da Europa Democrática continuam a cair para o sítio que merecem e que já têm em todos os outros países democráticos, por essa Europa fora. Nenhum partido comunista em lado para já não existem. Estão só coligados uns com os outros. Por exemplo, em França são 6 partidos. Lá o outro tipo, lá o outro comunista francês, que é o Mélenchon, ele está coligado com mais 5 partidos, é uma coligação de 6, pelo menos nas últimas eleições eram 6, depois que isto vai variando, isto é geometria variável, um partido tem 0,2%, outro tem 0,1,5%, outro tem 0,3,2%, por aí fora, tudo treta, e tudo somado não chega a 6%. Então eles têm, mas são todos, são 6. Agora aqui temos uma coligação dos comunistas com os próprios comunistas, que têm outro nome, chamam-se Verdes, e que já desapareceram do espectro político, tal e qual como o CDS, e têm 3,2% e sempre a descer. É o que os espera, porque é isso que está a acontecer em toda a Europa. Agora marquem isto que eu vos estou a dizer. Tudo o que está a passar na Europa acaba por passar em Portugal. Não é logo, sei que não é logo, somos um bocadinho atrasados. Não é atrasados, somos um bocadinho lentos. Por exemplo, amanhã a Espanha vai virar à direita e nós só vamos virar nas próximas eleições. Lá está a diferença, porque amanhã não há eleições. E ainda bem que isto acontece, e ainda bem que nós não temos eleições amanhã. Sabem porquê? Porque, como estão a ver, cada mês que passa, ou cada 2 meses que passam, o Chega sobe 1%. É brutal. Façam as contas, como diria Gugu da ONU, António Guterres, que é só fazer as contas, façam-lhe as contas e vejam daqui a um ano. Imaginem, 12 meses, somando 6% àquilo que já tem hoje o Chega, quantos votos ele terá, qual a percentagem que ele terá. 13 com 6 dá 19. Quem diz 19 diz 20, podemos chegar aos 20. Se chegarmos aos 20, alguém os perdeu. Provavelmente estaremos empatados com o PSD. Portanto, isto é só no prazo de um ano, não é preciso mais. Daqui a 2 anos será ainda pior para o PSD e melhor para o Chega. Ultrapassaremos certamente o PSD e o PS daqui a um ano e meio, no máximo 2 anos. Mesmo que não houvesse eleições antecipadas, quando houver as eleições reais, normais, em 2026, nós já estamos à frente pelo menos de um destes dois, ou PS ou PSD. Vamos ver se nós estaremos à frente dos dois. Mais umas mensagens. Casa de Alterno. Pois é, analista de sondagens. Não, faço o que posso, porque isto ainda não é nada, eu tenho que parar aqui de vez em quando para vos pôr a falar, porque há muita coisa para dizer, meus caros, há muita coisa para dizer.
prof, foram tirados do Chega, a IEL e o BE são empurrados para cima, mas não faz mal, porque as sondagens, meu caro amigo Raposo, as sondagens não votam. Lamento informar os donos das empresas de sondagens que recebem o belo dos partidos que as encomendam, e muitas vezes não são partidos, são eles próprios que as querem fazer, e neste caso são eles que as querem fazer, obviamente não foi nenhum partido que encomendou estas. A verdade é que as sondagens não votam, quem votam são as pessoas, mas ninguém se pode queixar destas sondagens. Elas estão a seguir a sustentabilidade do partido Chega desde o princípio. Estão a ver? É o único partido que tem o dobro neste momento do que teve nas eleições. Embora o Bloco de Esquerda também tenha subido um bocado, mas como digo, o Bloco de Esquerda sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ok, neste momento está em alta. Na próxima mensagem estará, nas próximas sondagens estará em baixa. Mas o Chega não. O Chega está sempre a subir. Umas vezes mais, como digo, outras vezes menos, mas está sempre a subir. Se o Costa Lino foge para a Europa, o que acontece ao Bloco Central? Não há Bloco Central. Não vai haver Bloco Central. Eu não acredito que na altura das eleições, Montenegro, ou seja, quem for que lá esteja, consiga fazer, ou consiga descer ao ponto de fazer uma coligação com o primeiro-ministro que mais arruinou Portugal desde 25 de Abril. Eu não acredito que Montenegro se alie a António Costa. Não acredito. Muito obrigado. Coloquem like, meus caros, que é para isto ir mais longe e para mais gente ver isto, porque convém ver isto com calma. E vocês podem ver hoje, podem ver amanhã, podem ver depois, que isto fica cá sempre. Eu prometo que não fico aqui mais de 1h30, já passou. Então, continuando, e demora mais tempo porque ponho as vossas mensagens, não é? Porque senão... chega aqui a 1% de 11 para 10, não foi ontem, já foi a semana passada. Aqui está realmente o que interessa. A Católica é uma coisa, e já foi na semana passada que essa sondagem apareceu. Ninguém deu a mínima credibilidade a essa sondagem. Como é possível que o partido mais corrupto da Europa ter 30%, só o povo mais pobre provavelmente será isso? Bom, então vamos continuar. Estávamos a falar do último partido comunista da Europa, que está com 3,2%, e neste valor eu acredito. Eu acredito neste valor. Não acredito nos 8% do Berloque da Canhota, mas acredito neste valor de 3,2%. O Berloque da Canhota vai ter mais qualquer coisa, 4, por aí. Depois temos outra coisa. Lembram-se que eu vos falei de uma coisa chamada PAN e LIVRE. Já falámos na coisa PAN, agora falta falar na coisa LIVRE. A coisa LIVRE era aquele partido da Joacine, que era um pouco gaga, como a nossa Lucília, que também é gaga em termos de justiça. Não põe a justiça a andar, a justiça com a Lucília está sempre gaga, anda sempre a gaga e não avança nunca. Pois aparece-nos aqui esta coisa, com 2,7%, e nunca, por nunca ser, esta coisa terá mais do que 1,5%. Portanto, levados ao colinho, sim. Sempre levados ao colinho, sim. Até nunca param de ser levados ao colinho, não. Porque têm que puxar por eles para serem comentecos das televisões. Vejam bem que um tipo destes, um triste destes com 2,7 e um deputado único, é comenteco nas TVs, não é? Só falta irem buscar. Não sei como é que ainda não vi a Presidente Vegan em nenhuma TV a comentar aqueles programas que ninguém vê, que tem 0,6% de share. Ainda não vi, mas deve estar para breve. Seguimos para um partido que deixou de existir no espectro político em termos de parlamento, que era o CDS, de 4 ou 5 deputados, já nem me lembro, caiu para 0, e 1,1%, mas vão ver que depois, quando falarmos nos líderes políticos, isto vai ser hilariante. E depois outros que que votam branco, votam nulo, pronto, 6,5%. Acho piada a quem vota branco e nulo, perde horas para ir votar, fica na fila e depois deita o voto fora, porque votar branco ou nulo vale bola. É como não ter lá ido. Farto-me dizer isto, eu bem sei, mas ainda há muita gente que não sabe e pensa que aquilo que serve para alguma coisa, que é um voto de revolta, que é um voto de protesto, que é um voto de rei que eu parto, é um voto da treta, é um voto da estupidez. Votar 0 ou votar nulo serve para coisíssima nenhuma. Pode haver 99% de votos zeros e nulos e pode haver só 1% de votos no Chega. Quem ganhou? Ora, aí está. E pronto, este é o panorama. Vamos olhar aqui só para os principais, que é para isto ficar. Agora até já posso diminuir, porque já vimos os valores, para apanharmos o gráfico completo. Meus caros, esta é a sondagem que saiu esta madrugada. Ela vem datada de 21, mas nós só vimos na madrugada de 22. E no que refere
às preferências dos portugueses relativamente aos partidos. Recapitulando, para ficarem com uma ideia, porque eu sei que depois não estão a apontar estes números, como a ideia geral da coisa é a seguinte: PS, que perdeu um terço da sua base eleitoral de apoio daquela que tinha nas eleições, que lhe deu a maioria absoluta, ok? 46, cerca de 46, agora tem 28, qualquer coisa. O PSD sempre a decrescer e está menos agora do que quando foram as eleições, por incrível que pareça, ninguém acredita nisto, mas é verdade. Apesar das recadas, apesar dos casos e casinhos, apesar das corrupções, apesar das 13 demissões, o PSD não aproveita rigorosamente nada e cai cada vez mais, e depois, ao contrário, o Chega, a terceira força política, que sobe cada vez mais e que em apenas um ano e meio tem o dobro da base eleitoral de apoio que tinha no dia 30 de janeiro de 2022. Tínhamos 7,2 ou 7,3, 7,2 e agora temos qualquer coisa como 13 nesta sondagem, porque há outras sondagens que nos dão 14 e algumas até quase 15. Bom, mas mesmo sendo 13, estamos praticamente com o dobro da nossa base eleitoral de apoio. Temos também aqui o Berloque da Canhota, que realmente nesta sondagem subiu um pouco, subiu bastante até, subiu já vos disse há pouco, de 6,3 para 8, subiu 1,7, é bastante, mas como já anteriormente baixou, eu tenho quase a certeza absoluta que a seguir também baixará. Não estou a ver nunca um Berloque da Canhota chegar a umas eleições e ter mais do que 5%. Não estou a ver de maneira nenhuma. Guardem o vídeo, partilhem-no, guardem, e quando for as eleições vão ver que eu tenho razão. Berloque da Canhota, no máximo 5%, e já estou a ser muito generoso, mais do que eles são. A fraude da inteligência limitada, que não é carne, nem é peixe, nem é direita, nem de esquerda, nem de cima, mas é de baixo, é a maior fraude em termos de partidos do mundo. Aquilo não é rigorosamente nada, ao contrário do que dizem em alguns rádios, em algumas televisões, em alguns jornais online, como por exemplo o Observador, que temos que desmascarar aqui, é um jornal completamente da Iniciativa Liberal, ou o jornal Eco, que também temos que o desmascarar, é o jornal da Iniciativa Liberal. Apesar disso tudo, e nas televisões já trazerem alguns, convidarem muitas vezes, quase todas as semanas eu vejo um comenteco da Iniciativa Liberal ou Inteligência Limitada, como queiram, eu opto pela segunda. Apesar de tudo isso, a IEL só baixa. E baixa muito bem, porque aquilo não é rigorosamente nada. Aquilo é uma coisa que se vai reduzir a um PAN ou a um LIVRE em menos de um ano, quando toda a gente perceber que aquilo não diz nada. Ainda por cima tinha um tipo carismático, que era o Judas Cotrim Figueiredo, eu já o chamava Judas, imaginem lá porquê, e agora não tem lá ninguém. Aquele Rui Rocha é uma verdadeira e absoluta nulidade política, não é? Não estou a falar do homem assim, nem é nenhuma ofensa. Em termos políticos aquilo é menos do que zero, aquilo não é nada, ok? Ele tenta fazer umas coisas, dizer umas coisas, mas aquilo não tem credibilidade, não tem background, não tem fundo, não tem densidade, aquilo não é nada, quer dizer, é zero. Ainda por cima, apoiando movimentos desses do wokeismo e da extrema esquerda, inacreditável. É um partido que se diz de direita apoiar os movimentos globalistas de extrema esquerda, é de gente doida. E depois temos a primeira coisa, que é o PAN, pronto, que já vimos que, ao qual se vai reduzir, vejam que a diferença já é pouca, entre a Iniciativa Liberal e o PAN já é pouca diferença, é um partido dos 2%, o Partido Comunista, um partido dos 3%, a Coisa Livre, um partido dos 2%, ou Libertina, ou como quiserem chamar, e depois o CDS, que não sei porque é que ainda aparece aqui, porque ele não faz parte do nosso espectro, digamos, em termos de deputados da Assembleia da República, mas continua a aparecer, com 1,1, sempre a descer cada vez mais. Os únicos dois partidos que descem sempre, são o PSD e o CDS. Não sei porquê, mas vocês tiram as vossas conclusões. Depois disto, temos aqui mais algumas mensagens que é para pôr. Olha, aqui está ela a dizer que nos lugares de trabalho não diz, porque não pode dizer. Muitas décadas a sustentar quem não faz nada. É verdade, sim senhora.
coloco nas redes sociais. Há quem coloca, há quem não coloca, ouçam, isto é como tudo, as pessoas é que sabem a sua vida, nós não podemos criticar quem, enfim, evita mostrar as suas preferências pelo Chega, porque bem sabemos que somos logo alvos de aqueles epítetos racistas, xenófobo, bandido e fascista e salazarista e leticista, todas aquelas coisas. E nós não somos nada disso. Mas há quem seja. E, portanto, eu esse partido aqui também não o quero cá. Da mesma maneira que não quero ter ninguém que a defender o Berloque da Canhota, também não quero ter aqui ninguém a defender o verdadeiro partido da extrema-direita, que não é o Chega. Que não é o Chega. E por ser da extrema-direita não passa do 0, qualquer coisa por cento. 0,2, 0,3. Ora, nós não queremos isso, por isso nós não somos radicais, nós não somos extremistas e a prova é que estamos nos 13%. Se fôssemos radicais e extremistas, como é esse tal partido cujo nome eu não digo, não passaríamos do 0, qualquer coisa por cento, nunca chegaríamos a 1%, ok? Pois aí está a prova de que nós não somos esquerdistas, e não é esquerdistas, é radicais e muito menos de extrema-direita, nem de extrema-esquerda. O Presidente da República André Ventura, Primeiro-Ministro de Força. Eu, Presidente da República? Não, eu gosto da ação, o Presidente da República é uma figura de panache. Bem, quero-vos desde já dizer que se eu fosse Presidente da República já tinha vetado 90% do que saiu do Parlamento, portanto já me tinham posto na rua, por algum motivo já me tinham arranjado maneira de eu me ir embora. Agora, termos um Presidente da República que diz que não concorda com os decretos-leis do Partido Socialista, mas promulga-os, bem, só mesmo uma palhaçada circense. Quem não concorda, veta. Tem o poder de vetar. Depois vai para o Parlamento, depois eles arranjam lá todos sem mais 50% e aquilo passa. Não faz mal. Mas mostra que vetou, que não está de acordo. Para mostrar que não está de acordo, não promulga, veta, ok? E se tem dúvidas, envia para o Tribunal Constitucional. Ele não faz uma coisa nem outra. Ele promulga e diz que não concorda. Então para que é que nós queremos um Presidente da República que não concorda com as leis que ele próprio promulga? Então, mas isto o quê? Isto é o quê? Eu ia dizer a palavra, mas não posso, como vocês sabem, não é? Muito bem. Ok. Então vamos continuar, porque agora vamos analisar outras coisas para além dos resultados eleitorais. Há mais coisas para analisar. Ora, vou mudar aqui. Olha-me este Zé Saldinha. Zé Saldinha, espera aí uma coisa. Você está aqui a perder tempo porquê? Não tem nada que fazer. Espera aí que eu já lhe explico uma coisa. Bom, mas para já não, que não temos mesmo tempo para isso. Eu já lhe explico uma coisa, essa aldeia. Curta estes últimos minutos no meu canal, que vão ser os últimos minutos da sua vida no meu canal. Curta mesmo. E entretanto, vamos aqui passar mais alguma coisa, que é para eu ter tempo de cortar os berloqueiros da canhota. Aí está. Opa, que chatice. Chama-se democracia. Em minha casa mando eu e na casa dos outros mandam os outros. Muito obrigado. E agora vamos então falar de outras coisas. De outras coisas, quer dizer, de outros dados. E temos, por exemplo, estes dados aqui. A avaliação de desempenho, vocês estão aqui a ver, Costa trava descida e Marcelo cresce um ano depois. Galamba é o mais negativo. Bah, pois claro. E então vamos ver aqui a avaliação de desempenho do Governo. Para 26% a atuação é positiva. Podem pôr as mãos à cabeça que eu também as pus quando vi isto. 26% não chega a um terço, bem, é pouco mais de um quarto. Para um quarto dos portugueses a avaliação do Governo é positiva. Pronto, olha, são os socialistas. São 26, 26, 25, são os gajos do PS. Mas para 54% a atuação é negativa. E depois há aqueles que não sabem, nem entendem, nem estão cá, nem saem de cima. Relativamente aos principais ministros, o que se nota, meus caros, é que quem menos fizer, mais bem visto fica. Reparem, há uma velha regra da política que é assim: se quer subir na política, faz-te de morto. Ora, é exatamente o que faz a Mariana Vieira da Silva.
ela face de inexistente, não vamos falar morto, é desagradável, face de inexistente, não existe. E como não existe, é a única ministra que tem uma avaliação positiva, uma avaliação de 8%. 34% acham que ela trabalha bem, eu não sei o que é que ela faz, mas eles acham que ela faz bem, se calhar é por não fazer nada. Quem não faz nada não pode errar, não é? Deve ter sido isso. E 26% dizem que é negativa. Bom, dá um saldo positivo de 8%. A seguir vem José Luís Carneiro, o Carneiro que veio substituir o Cabrita. Tínhamos um Cabrita, agora temos um Carneiro. O Carneiro tem tanto de pessoas que gostam dele como de que não gostam. 29% dizem que sim, 29% dizem que não. Portanto, o somatório disso é zero, sendo que zero realmente espelha bem a qualidade do governo a que pertence. A qualidade do governo a que pertence espelha bem este valor central, que é o zero. Depois temos o Manuel Pizarro, aquele ministro que está sempre a rir, leva tudo na brincadeira, as pessoas morrem à porta dos hospitais e ele leva tudo a rir, leva tudo a brincadeira, não há ambulâncias do INEM, a pessoa morre de um hospital para o outro, ele leva tudo bem disposto, que nunca mais vai acontecer isso e tal. Então tem 25% de opiniões positivas e 47% negativas, tem 22% de opiniões negativas e percebe-se porquê. A seguir temos o Fernando Medina sem R, Ministro das Finanças, imagine, Mini ele é, agora o Cetru é que não, Mini das Finanças, com 25% de opiniões positivas e 51% negativas, o que quer dizer que tem 26% de negativas, mas melhor do que ele, meus caros, muito melhor do que ele, temos o João Galamba. Há 11% de pessoas que votam nele, ou seja, nem metade dos socialistas o podem ver, quase um terço. Portanto, dentro dos próprios socialistas, não é, que são 28, como já vimos, 28,8, é quase 29, pronto, 30 números redondos, 10%, que é um terço, gostam dele. Um terço dos socialistas masoquistas gostam do Galamba. 69%, claro que não o podem ver, o que dá uma negatividade de 58%, ok? Esta é o segundo gráfico que nós teríamos que analisar. A seguir, vamos analisar a avaliação de desempenho do nosso Presidente da República. Eu vou pôr um bocadinho mais pequeno, porque senão não cabe aí tudo. Eu penso que assim já dá. Penso que já conseguem ver tudo. Cá está. Entretanto, vamos colocar aqui as vossas atribuições. Os vossos comentários. Como digo, eu não tenho tempo para ler isto tudo, acreditem vocês, que não vão insultar ninguém, que não vão fazer publicidade ao berloque da canhota, que não vão achar que destruam o like, que não vão achar que somos um partido da extrema-direita e fascista e essas coisas todas, não é? Bom. Existem represálias em dizer que são do Chega, até renovação de contratos de trabalho apenas por defender o Chega. Isso é verdade, que eu já sei de casos desses, é bem verdade. Mas olha, é o que temos e se fosse fácil, como costuma dizer o nosso Presidente, se fosse fácil também não era para nós. Portanto, era para os outros. Mas os outros, com todas as facilidades, não carecem mais do que nós e muito pelo contrário. Está a ver? A inteligência limitada a ser levada ao colinho, está a ver o PAN e LIVRE a serem levados ao colinho e o que é que lhes acontece? Para baixo. E nós, que nos chamam de tudo e somos ostracizados em tudo quanto é sítio, não se chama um elemento do Chega para comentar, seja o que for, o que é que nos acontece a nós? Upa. Portanto, eu acho que devem continuar assim. Nunca ouvi ninguém do Chega para coisa nenhuma. Digam mal do Chega de manhã até à noite nos 4 canais da televisão e levem sempre a iniciativa libertina ao colo e levem sempre o berloque da canhota ao colo, porque isso dá resultado para nós. Obrigado, boa noite. A malta vai acabar por emigrar. Pois, o pior é isso. Imigram os bons e vêm para cá os que realmente não prestam para nada. Que não têm quaisquer habilitações científicas nem técnicas, nem sabem fazer nada, vêm do outro lado do mundo para aqui, não sabem fazer rigorosamente nada. Não há uma profissão que tenham. Homens de 30 e tal, 40 anos não têm uma profissão, nunca tiveram uma profissão, vêm do outro lado do mundo para aqui. Mas vêm fazer o quê se eles não sabem fazer nada? Ninguém lhes pergunta isto, não é? São refugiados do clima. Os que vêm do Nepal são refugiados do frio. Os que vêm do Sudão são refugiados do calor.
E os que vêm do meio termo são refugiados da chuva, porque de vez em quando cai chuva e aquilo é desagradável. Imagina, a pessoa anda na rua, de repente começa a chover. Ficamos todos molhados. É o clima que está a mudar. Temos que nos refugiar da chuva. E por isso é que eles aparecem aqui. Ciclópico André Ventura. Exatamente como é que é possível o comunismo não estar banido como já está o fascismo. Portimão, grande abraço para Portimão, a minha segunda terra. Não se manifestam sobre o Chega porque têm muito medo das críticas de terceiros. Mas cada vez, meu caro, essas críticas são menores. Tomem atenção que as coisas já não são como eram. Quando o Chega começou há 3 anos não se podia dizer realmente, não se podia dizer lá nenhum que era do Chega, que era logo apontado como fascista. Hoje não. Hoje não. Chegam a qualquer lado, dizem que são do Chega, podem ouvir uma boquita ou outra, mas eu acho que já nem isso. As pessoas encolhem os ombros e aceitam. O Chega está normalizado, apesar de todas as misérias que nos fazem todos os dias a comunicação social, apesar das denúncias que alguns bandidos fazem ao Tribunal Constitucional, alguns ressabiados que queriam ganhar a vida com o partido e não tiveram sorte, apesar de toda essa gente que foi banida e tarde do partido e muito mal fizeram e continuam a fazer mal ao partido, meus caros, apesar de tudo isso, nós cá andamos, pontapé de um lado, pontapé do outro e não querem ver que somos o único partido que cresce em todas as sondagens sem nunca ter sido, à exceção de uma manhosa aí acho que foi da Católica, uma manhosa da Católica que nos baixou ali umas décimas, mas tirando essa, todas as outras sondagens de todos os outros lados nunca nos baixaram a nós, ou chega em nenhuma sondagem. Se fosse uma casa da terra ainda menos mal, o problema é que está transformado na porta de entrada da grande criminalidade. Que Deus não o ouça, amigo, que Deus não o ouça. Amanhã vão ser corridos de Espanha, é bem verdade, vamos brindar a isso amanhã, esses xuxas da miséria. Ficamos nós, os últimos dinossauros da Europa, mas já por pouco tempo. Concordo consigo, subscrevo essa sua afirmação, António Vieira. Seremos e ficaremos novamente orgulhosamente sós, antes por más razões e agora por piores. Por muito piores razões. Ficamos orgulhosamente sós na porcaria do socialixo, porque mais ninguém é socialista em toda a Europa. Todos os países desenvolvidos baniram o comunismo e o socialismo e nós continuamos aqui na cauda da Europa e continuamos no socialismo, continuamos a empobrecer. Enfim, 19% também acredito, meu caro. 19%, o ideal era aos 20%, mas o 20% é um número muito redondo e as eleições serão daqui a pouco tempo, porque se fossem só em 2026, aí eu tenho quase a certeza absoluta que chegaríamos aos 20%. Eleições de Espanha vamos falar amanhã. Vou fazer amanhã um direto sobre as eleições de Espanha, vamos esperar que elas corram da melhor maneira. Bom, e voltando aqui a este amigo, não sei se o conhecem, pois este amigo é mais ou menos como o Pedro Nuno Maserati. Por mais asneiras que faça, o povo dá-lhe sempre outra oportunidade. E aqui está ele, tem 27% de atuação negativa, portanto os negativos ainda desceram 10 pontos percentuais, e tem 53% de atuação positiva. Imaginem vocês um tipo que não faz nada, que promulga leis com as quais não concorda, que vem para a comunicação social a dizer isso mesmo, que promulga leis com as quais não concorda, e o povo gosta de um tipo destes. É inacreditável. Pior do que isso, só mesmo Joe Biden, que já nem sabe onde está, nem sabe para onde é que há de ir, tem que o levar, parece um ceguinho, ele nem sabe onde está, nem sabe o que diz, nem o que faz, nem o que é que há de dizer. Só o Biden é que está pior do que este. De resto. E o povo adora isto. O que é que me dizem? Olha, mas temos aqui outro, quase igual. Reparem aqui uma coisa, que é a evolução das, digamos, ele vem caindo na popularidade, não é? Estão a ver que ele vem caindo aqui na popularidade, mas chegou aqui a abril deste ano e subiu de abril até agora. Em julho subiu. Estava a cair a popularidade. E a negatividade estava a aumentar. Cada vez mais gente que não gostava da sua atitude, da sua intervenção, porque ela é lesiva dos interesses nacionais. Qualquer outro Presidente da República já tinha dissolvido a Assembleia. Ainda bem que este não o fez, porque cada mês que passar, o Chega cresce. E, portanto, agora já há menos opiniões negativas. Relativamente aqui a este amigo, que é o Bonacheirão,
gosta muito de ver jogos de futebol, especialmente na Hungria, desviando os Falcons, é um pirata aéreo, desviou o Falcon para a Hungria e para ver o jogo de futebol e bater nas costas do amigo que o vai guindar a presidente do Conselho da Europa, porque vai ser durante a magistratura da Hungria que se vão distribuir os principais lugares neste grande tacho, neste gigantesca taxaria que é a Europa, que é o Parlamento Europeu, que é o Conselho Europeu e todos os órgãos. Bom, e como António Costa quer ser o próximo, quer ser e vai ser o próximo presidente do Conselho da Europa, pronto, precisava do apoio de quem vai estar na crista da onda, de quem vai mandar nisto quando for a sua vez, que é para o ano. E vai ser esse o Orbán, é a Hungria, por isso ele desviou o Falcon para lhe dar um aperto de mão, já que ele ainda por cima fazia 60 anos nesse mesmo dia, e beberam um caneco juntos com certeza. E depois diz que ia ver o Mourinho. Foi ver o Mourinho, não, foi ver o Orbánzinho. Foi ver o Orbánzinho, não foi ver o Mourinho. E cá está também a evolução de António Costa, como podem ver aqui em baixo, a sua positividade tem vindo a cair desde julho de 22, portanto há um ano que as opiniões negativas são maiores e sempre maiores e em crescendo do que as opiniões positivas. Acontece, porém, que ultimamente, desde janeiro, desde o princípio deste ano, a coisa está a se inverter um pouco e, portanto, digamos que ele está novamente a tomar algum fogo, embora muito lentamente, enfim, de 24 já subiu para 27 e agora para 31 posições, digamos, opiniões positivas, que não é a mesma coisa da sondagem do Partido Socialista, como viram, só chegou a 28, pouco. Confiança no Presidente da República e no Primeiro-Ministro. O que é que acontece? 50%, são mais 6, têm maior confiança no Presidente da República. Portanto, 50% dos portugueses têm maior confiança no Presidente da República do que no Costa. 29% têm a mesma confiança. Para eles tanto faz um por outro, se calhar esta confiança é zero. Esqueceram-se foi de dizer que a confiança que tinham num e no outro era zero. E há quem tenha, desculpem meus caros, há quem tenha maior confiança no Primeiro-Ministro do que no Presidente da República, mas olhem, para mim também é igual ao litro, porque nem um nem outro, enfim, a mim me conseguem ter o mínimo, fazer o mínimo de confiança nem num nem no outro. Portanto, é coisa que não me despoletou em mim, é confiança nenhuma, nem um nem outro. E agora, relativamente à exigência do Presidente da República sobre o Governo, aí é diferente. Aí 76%, a esmagadora maioria, 3/4, não é? Dizem que o Presidente da República devia ser mais exigente para com o Costa. Bom, isso é líquido, toda a gente percebe que este Presidente da República, não vou chamar de banana, porque não posso chamá-lo, mas devia ser mais proativo, devia mostrar que está vivo, devia mostrar que tem opinião própria, mas não faz isso. E 19% não deveria ser mais exigente. Quer dizer, 19% acham que ele está muito bem, que são os 19% dos socialistas que realmente existem. Portanto, aqui está. Isto também é muito importante, esta sondagem e estas respostas. Depois temos o retrato da oposição. E o retrato da oposição diz que 24% desta amostra, não digo dos portugueses, porque isto não são os portugueses, é uma amostra, 24% desta amostra consideram que a atuação da oposição é positiva. Só 24%, que é metade dos que consideram que a atuação é negativa. Mas, vejam, portanto, estamos aqui num impasse. Quer dizer, ninguém gosta do Costa, ninguém gosta do PS, o PS sempre a descer, Costa a descer, agora subiu qualquer coisa, mas pouco, mas depois, no fim, dizem que a oposição também não é grande coisa. Ora, dentro desta negatividade de 50%, vejam com atenção o gráfico que vem a seguir. Quem é a principal figura da oposição do governo? E aí, meus caros, vamos desculpar, mas eu vou deixar ficar este gráfico há algum tempo e vamos tecer algumas considerações e vamos até, digamos, fazer uma comparação com outro gráfico. Ora, vejam que, segundo esta amostra, continuo a dizer que não são os portugueses, eu não sou hipócrita, se não serve para uma coisa também não serve para a outra, isto é apenas uma amostra. Segundo esta amostra, o líder, a principal figura da oposição, não é Montenegro.
Não, senhora. É André Ventura, com 36%. Fixem este número, por favor, que daqui a nada vamos precisar dele. 36% das opiniões dos portugueses que são, digamos, esta amostra desta sondagem, dizem que, para eles, o líder da oposição, a principal figura da oposição ao governo, que é André Ventura. Fixem este número, 36%. Eu até vou apontar aqui, 36%. A seguir, Luís Montenegro. Mas reparem que o Luís Montenegro colhe apenas 26%, menos 10%, 26% das opiniões a seu favor como líder da oposição. A seguir, vem a queridinha Mariana Mortágua, vou pôr M&M, com 13%. Não é grande oposição, meus caros. Atendendo a que o próprio Bru da oposição que faz Mariana Mortágua. E olhem que Montenegro não faz grande oposição. Não pensem lá. Toda a gente sabe que ele faz tudo menos oposição. E mesmo assim, a Mariana Mortágua só faz metade. Só para metade das pessoas é que é a principal figura da oposição. E depois temos o amigo Rui Rocha. É para rir. O amigo Rui Rocha, RR, tem 3%. Só 3% dos que responderam a esta sondagem acreditam que Rui Rocha faz oposição. Mais ninguém acredita. Portanto, 97% desta sondagem, desta amostra, não acreditam sequer que o Rui Rocha, ia dizer Rui Rio, mas é a mesma coisa, que o Rui Rocha seja líder da oposição. Quem realmente é a principal figura da oposição ao governo é, como veem, André Ventura. Tomem nota destes números. 36, que é mais 10 do que 26. 26, que é o dobro de 13. Portanto, 36 é quase o triplo de 13, o triplo seria 39, a diferença é pouca. E depois temos 3% para Rui Rocha, reparem, é 12 vezes menos do que André Ventura. Não é 2, não ouviram bem? Eu vou repetir, 12. 3 vezes 12 é que dá os 36. Até António Guterres, Gugu da ONU, sabe fazer estas contas de cabeça. São precisos 12 Ruis Rochas da inteligência limitada para fazerem a mesma oposição que faz André Ventura sozinho. Portanto, um grupo parlamentar igual ao do Chega, na inteligência limitada, fariam, teoricamente, a mesma oposição que faz sozinho André Ventura. Só que não, porque podem lá estar 12, 24, 46, que eles todos não abrem a boca, ninguém sabe o que ele está a fazer, é tudo muito fraquinho, portanto até lá podem estar 120, que não serve para nada, só servia para as votações, isso servia. Agora para contribuir para o debate político, esqueçam lá isso que eu também. Portanto, aqui está. E agora vamos comparar os 36, 26, 13, 3, ok? Que é a oposição, com o quê? Com outro gráfico que vos vou mostrar aqui, onde vai aparecer, e estão a ver já, onde vai aparecer o quê? As preferências dos portugueses relativamente aos líderes políticos. Bem, aqui do lado esquerdo mostra o percurso dos vários partidos, do PS sem padecer, o PSD que também não sobe nada, bom, por aí fora. Mas o que me interessa para já é ver, porque isto é hilariante, vale a pena perder os próximos 3, 4 minutos, acreditem que vale a pena e é a melhor parte deste vídeo, ver o que é que acontece comparando os líderes reconhecidos da oposição por esta amostra de gente, que são os mesmos que agora vão responder à pergunta seguinte, que é a avaliação de desempenho dos líderes partidários. Vou tentar pôr isto maior para ver se conseguimos aumentar aqui qualquer coisa. Parece-me que sim. Vamos então tentar aumentar qualquer coisa, subir aqui para cima e cá estamos nós, e vou ainda subir mais um pouco, meus caros, porque realmente esta janela é pequena e assim com certeza conseguirão ver. Então, meus caros amigos, recordem que vamos agora ver a avaliação de desempenho dos líderes partidários, certo? A avaliação de desempenho segundo esta amostra nesta sondagem. E então, o líder partidário mais querido do povo português, se fosse isto uma amostra representativa numa sondagem minimamente decente, seria, imaginem, a Mariana Mortágua. Mas olhem, a mesma Mariana Mortágua que os mesmos
portugueses, os tais 800, responderam que só lhe davam 13% como líder da oposição. Ainda tinha dois acima. Primeiro André Ventura com 36 e depois Montenegro com 26. Ok? Luís Montenegro com 26. Portanto, a Mariana Mortágua, para umas coisas é já muito fraquinha, só 13% é que lhe reconhecem mérito na oposição. Vou ter que tirar daqui esta gata porque está-me aqui a alterar a equalização. Mas agora, para a queridice, ai, é tão fofinha, é tão querida, é tão... Eu disse fofinha, não disse eu disse fofinha, atenção aí, não quero cá problemas para o meu lado. Tão fofinha que ela é. E é a mais querida, tem 28% de simpatias contra 28% de negatividade, pelos vistos, negatividade, e tem 10% que não sabe nem responde, e feitas as contas, assim, tem o assim que é 34%. Portanto, tanto são os positivos como os negativos, são 28%, mas há um assim, e ela ganha pelo assim. Afinal de contas não ganhou pela simpatia, também não perdeu pela antipatia, mas ganhou por assim. Uma coisa bem portuguesa. Nem é carne, nem é peixe, uma coisa tipo inteligência limitada. A seguir, por falar em inteligência limitada, veio o líder da IEL. Recordem que o líder da IEL é o menos cotado de todos os líderes a fazer oposição a este governo, com 3%, pois agora é o segundo mais queridinho. Eu espero que ele não seja fofinho também, mas queridinho ele é. 26% gostam dele, 26% não gostam dele e 34% nem aquentam, nem arrefentam. Portanto, é mais ou menos a mesma coisa da Mariana Mortágua. Não sei porque é que ficou em segundo lugar, porque os números são os mesmos, estou agora a ver. Não, a Mariana Mortágua teve 28% e este teve apenas 26%. A seguir, vem o líder político no qual ninguém vota. Vão votar 1,2%. Apesar de ninguém votar nele, adoram-no. Adoram o Rui Tavares do Livre. Não votam nele, é bem certo. Mas adoram-no. Não sei porquê, adoram-no. Tem 22% de opiniões positivas, tem 23% negativas, portanto ainda é mais do que 22%, mas depois tem 36% de nem ser carne, nem ser peixe, que isso é realmente o que ele é. E portanto aparece em terceiro lugar. A seguir, uma outra política, se pode dizer, portanto político e feminino, em quem ninguém vota, vão votar 2% das pessoas, mas que finalmente a adoram. Portanto, há aqui alguma confusão da parte de quem vota no PAN relativamente a quem vota na sua presidente vegan. Quem vota numa coisa não vota noutra. Ou seja, ela aparece em quarto lugar, salvo erro. Sim, em quarto lugar. Apesar de ninguém depois votar no PAN. Fica com 3, tal por cento, que eu acho que não chega nem a 2%. A seguir, e só a seguir, em quinto lugar, notem bem, em quinto lugar, aparece o líder do PSD, Luís Montenegro. O PSD é o segundo maior partido e está empatado com o primeiro, diferença mínima que até a própria fiabilidade desta sondagem é menor do que a diferença entre o PS e o PSD. Portanto, a margem de erro é maior. Neste momento dão o PS como tendo mais votos, mas pode correr mal, porque a margem de erro é menor do que esta diferença. Então, aparece Luís Montenegro em quinto lugar, 1, 2, 3, 4, 5, só em quinto lugar. Hein? Ele, que vai em segundo lugar, logo atrás do PS, ok? Mas depois, na simpatia, aparece em quinto. Nuno Melo, que eu aposto que 9.999.999,5 dos portugueses não conhecem, é também um queriducho. É um queriducho, não tem deputados. O partido morreu, foi enterrado, foi cramado, mas ele é um querido na mesma, apesar de ninguém o conhecer. É, então, a sexta figura. A sétima, só a sétima, António Costa. E esta está certa, porque reparem que ele tem 28% de simpatias, que é exatamente o que tem o PS, 28% na sondagem. E depois tem 48% de simpatias, que está mais ou menos dentro, porque ele também tem 49% de pessoas que odeiam aquilo. E, portanto, este bate mais ou menos certo. A seguir temos o Paulo Raimundo, que não é um jogador de futebol, não pensem nisso, é um líder político. De que partido? Pois é que é mais difícil. É um partido que devia ter menos votação do que aquela coisa PAN e Livre, mas ainda tem um bocadinho mais. É o partido
do comunismo. Sim, sim, meninos, ainda existe comunismo num país atrasado da Europa, que se chama Portugal. Ele ainda tem comunismo, coisa que já foi varida por todos os outros países desenvolvidos há mais de 20 anos. Mas aqui ainda há, estão a perceber? Há. Dinossauros também há. Na Gulgã? Não. Na Gulgã? Não. Onde é que há dinossauros? Digam-me aqui, faz favor. Na Gulgã é os cavalos. Os dinossauros é na... Digam-me aqui, faz favor. Está-me a falhar. Que é tudo dino ou qualquer coisa. Dino. Pronto, aí há dinossauros. E na política está aqui este amigo, que é o Paulo Raimundo, que não gostam dele, coitado, ele até é simpático, tem aquela cara uma cheirona, nem lá vou nem faço caso, não sei se está quente nem se está frio, se é salgado ou se é insonso, não sei nada disso, mas pronto. Ainda há um político que é menos querido do que Paulo Raimundo, que ninguém conhece. Deixa cá ver qual é que é aquela coisa dos dinossauros que já me puseram aqui. Ai. Lourinhã. Lourinhã, já vi. Não é Golgã, Golgã, estava a confundir. É Lourinhã. Lourinhã é tudo dinossauros. Pronto, é a terra do Paulo Raimundo. E temos o André Ventura. O André Ventura, imaginem vocês, que é o político que tem menos simpatias, mas é a terceira força política e é a única que sobe. Agora vejam. Há 26% de pessoas que gostam dele. Opa! Isto não vos diz nada. 26% é que na sondagem só aparece 13. E 26, por acaso, é o dobro de 13. Será que isto quer dizer que as sondagens estão um bocado aldrabadas num lado ou no outro? Partamos do princípio que a sondagem está aldrabada, mas não sabemos onde é que está aldrabada. Será que está aldrabada aqui? Será que a sondagem está aqui bem? Bom, se estiver bem os 26, quer dizer que está aldrabada a outra que tem 13. Se estiver bem a outra 13, quer dizer que está aldrabada esta de 26. E olhem, eu não me parece que alguém tenha dado mais 13% acima do que aquilo que estaria registado numa sondagem ao Chega. Follow my thinking. Não acredito que ninguém tenha dado 26% ao André Ventura se a sondagem só indicasse em 13%. Alguém acredita que alguém aumentasse para o dobro a sondagem de Ventura? Aquela que aparecesse? Não. Mas acreditam que abaixariam para metade? Isso é outra conversa. Isso é muito mais plausível. Talvez fosse bastante mais fácil de serem a sondagem para metade. Mas então há aqui alguma coisa que está mal. É que Ventura aparece com 26% quando a sondagem do Chega só dá 13%. Pois é. E ninguém pensou nisto. Então e agora? Como é que fazemos? Qual é que está errada? E na minha opinião, meus caros, a que está errada é a outra. Porque eu tenho a certeza, a firme certeza, que mais de um quarto das pessoas que estão aqui, as pessoas que falam comigo todos os dias, e muitas nem conheço de lado nenhum, muitas que eram do PS, algumas que eram do PSD, me vêm dizer: isto está pior que nunca, eu vou votar Chega. E o único que diz as verdades é André Ventura. Reparem que agora vê-se muito mais a RTV, o canal de televisão da Assembleia da República, que é o ARTV, do que antigamente se via. Nunca ninguém viu o ARTV, mas isto alguma vez se viu? Não. Alguma vez alguém quis saber daquilo para alguma coisa? Não. Mas agora, milhares e milhares veem. Vejam os vídeos do YouTube, que dá para perceber quantas pessoas estão a ver em direto. No seu canal, no canal mesmo, digamos, no seu site, não dá para ver. Mas há também um link para o YouTube. E no YouTube vocês têm uma pequena ideia das pessoas que estão a ver, e são milhares, coisa que aqui há, olha, antes do Chega a aparecer, talvez fossem 12, 14 pessoas a ver, 16 pessoas a ver num dia bom, agora são 4.000, 3.000, 6.000, é muita gente que vê, e depois há as outras que vêem na televisão, e depois há as outras que vêem no site, que aí não dá para ver quantas pessoas estão. Mas dá para perceber que se multiplicou por mais de 100, talvez por 300, o número de pessoas que antigamente viam que não era ninguém, e que hoje veem que são milhares. E isso é culpa de Ventura. A culpa das pessoas começarem a prestar mais atenção à política, a culpa só tem um nome, é Ventura. Por acaso tem 2 nomes, André Ventura. É a culpa de Ventura. Ventura conseguiu, entre muitas coisas, esta coisa fabulosa.
fazer interessar pela política uma grande, não digo que é a maioria, mas uma grande parte de portugueses que estavam da política completamente dissociados, completamente divorciados, não queriam saber disso para nada. Tanto lhes fazia que ganhasse o PS, como ganhasse o PSD, ou como ganhasse o Bloco de Esquerda, para eles era igual. Pois agora não. Agora temos milhares e milhares de pessoas a discutirem a política todos os dias. Em todos os momentos nós temos centenas de pessoas em todo o lado a discutir política. Isso é o primeiro passo e isso temos que agradecer a André Ventura. Antes do Chega não existia nada disso. E temos que agradecer no dia-a-dia pelas suas intervenções. Esta última da Casa da Alterne é brutal, encharcou as redes sociais. Ele lembra-se de coisas que não lembram ao demónio, mas coisas com piada, com categoria, com inteligência. Não é fediveres, não é como é que eles chamam, aquelas bocas que se mandam para os soundbites, que se mandam para as televisões ir buscar, porque também são os atrasadinhos quando ouvem um soundbite previamente escolhido, como dizia o Judas Cotrim Figueiredo, eu passo horas a pensar num soundbite, porque eu sei que é o soundbite que vai aparecer nas televisões, não é mais nada. Eu sei bem que é aquele soundbite. Eu posso dizer 10 coisas com muita importância. Por acaso nunca as disse. Mas, se eu disser um soundbite sem jeito nenhum, é esse soundbite que vai aparecer. Pois este soundbite de Portugal ser a maior casa da Alterne da Europa é imbatível, é brutal. Mais uma vez, parabéns a quem faz de todos nós, a cada dia que passa, mais lúcidos, menos tacanhos e com mais vontade de ver este país evoluir. Coisa que já vai com um atraso de mais de 40 anos. Meus caros, e agora para terminar, que já vamos com 1 hora, eu tinha prometido 1 hora, já passou 10 minutos, vamos para o último gráfico que eu penso que, não, o último gráfico já passou, que foi este aqui. Vamos para a ficha técnica, para eu vos explicar uma coisa rápida que também convém que vocês saibam. Eu no último vídeo, agora não tenho aqui, senão até vos passava aqui outra vez, mas acho que não tenho aqui no meu ambiente de trabalho, senão passava-vos já aqui os estudos que são internacionalmente aceitos como sendo, digamos, a dimensão de uma amostra numa sondagem. E a dimensão desta amostra em Portugal, para 10 milhões e meio, eu vou só para os 10 milhões, esqueço o outro meio, é qualquer coisa como no mínimo 2.250 respostas válidas. O ideal seria 3.000 respostas válidas. Muitas vezes, 5 vezes a amostra que nos é dada noutras sondagens. Nesta foi 800, mas lá está, também só responderam 600, houve uma taxa de 70, qualquer coisa por cento, portanto só responderam 600, isso é ridículo. Num país como o nosso, com a nossa disparidade cultural, com a nossa disparidade em termos de habilitações profissionais, porque uma grande esmagadora maioria de pessoas só têm apenas o ensino médio, o ensino básico, perdão. Poucos são os que têm o ensino secundário, muito poucos licenciados, mestres e doutorados, nem vale a pena falar nisso, isso é residual. Neste país, nós somos dos países menos qualificados, ao contrário do que diz Costa, menos qualificados da Europa. Por exemplo, numa Bulgária, numa Roménia, há um índice de analfabetismo residual. Nós aqui ainda temos uma coisa próximo dos 10%. Porque os antigos, mas lá também há antigos. Lá também há antigos, lá também há velhotes, lá também há idosos, não é só aqui. Só que lá as pessoas cultivam-se. Depois também não sabemos qual é a qualidade desses conhecimentos científicos que eles adquirem. Não sabemos qual é. Que eu também já apanhei aqui muita gente que vinha lá dos países do Norte e eles não sabiam falar inglês. Muito pouca gente sabe falar inglês. Matemática é um horror. Mas pronto, pelo menos dão lá o certificado, coisa que nós aqui também estamos a fazer da mesma forma. Estamos a dar certificados a perfeitos analfabetos, que não sabem ler e quando sabem ler não entendem o que está escrito. Sabem ler, balbuciar as letras, mas depois pergunta-se o que é que você acabou de ler e ele não sabe. É um analfabeto funcional. Bom, então, voltando às sondagens, meus caros, vocês veem aqui, o trabalho de campo decorreu entre os dias 6 e 11 de julho, portanto já foi há 10 dias, 11 dias, e a taxa de resposta foi de 76,25, é baixa, são 3/4, em cada 4 perguntas só respondem 3, é muito pouco. E depois diz, foram recolhidas 800 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal, mas destes 800 só responderam 76,25, dá 600, números redondos. Feita uma amostragem por cotas, depois é aquela conversa que está, e depois no final diz o erro máximo da amostragem deste estudo para um intervalo de confiança de 95%, mas não há intervalo de confiança de 95% numa amostra tão pequena como esta de 800, apenas 800 inquiridos, nunca pode ser 95%. Tem que ser no máximo de 80%. E depois diz que o erro que é mais ou menos de 3,5%.
Outro erro. Não pode ser. Só com 600 respostas. Num país, repito, com 10,5 milhões de eleitores, só com uma base, uma amostragem de 600 respostas reais, mas mesmo que fosse 800 respostas reais, nunca pode haver esta margem de segurança. Ela tem que ser muito menor. Ou seja, em vez de 3,5% de intervalo de confiança, este intervalo de confiança tem que ser muito maior, tem que ser da ordem dos, se calhar, 10%. Ou seja, o erro é muito maior. Intervalo de confiança é a mesma coisa que erro, quer dizer, o erro entre o menor e o maior, por isso que eu vos disse há pouco que quando o intervalo de confiança é 3,5%, olhemos agora para aquela, não é esta, mas eu já vos mostro. Para este aqui, para a sondagem, que é esta, recordem que o intervalo de confiança é 3,5, mas a diferença entre o PS e o PSD não é 3,5, é menor. Quer dizer que está dentro do erro. Ou seja, dizerem que o PS neste momento ganhava, ou dizerem que o PSD neste momento ganhava, é igual, porque a diferença entre eles é 1,1% e o erro é 3,5%. Só que o erro não é 3,5%, há de ser mais de 10%. Portanto, isto vale o que vale e termino dizendo aquilo que vos disse de início. Não tendo nenhum rigor científico, quanto a mim, nenhum, bola, num país destes, bola, isto estaria bem, por exemplo, uma sondagem destas, estaria bem para Lisboa, por exemplo, para 2 milhões de pessoas durante o dia, para o Porto, estaria bem. Agora para o país inteiro não, ainda mais tendo gente condensada em áreas reduzidas, que é o caso de Lisboa e Porto, milhões de pessoas ali, depois no interior não temos praticamente ninguém em zonas grandes, em zonas a perder de vista, portanto, temos idosos no interior, temos jovens em Braga, não faz nenhum sentido digamos, uma amostra que não é heterogénea, que não representa o país, acima de tudo logo pela quantidade, pela dimensão da amostra, que tinha que ser muito maior, como vos digo. Mas depois, para além disso, ainda tínhamos que ver quando olha a percentagem de jovens letrados, percentagem de jovens que não querem saber de estudo, percentagem de idosos, letrados ou os que não querem saber de nada, e por aí fora. Isto nunca mais acaba. São, sei lá, dezenas de parâmetros, que eu até acredito que eles tenham já isso tudo feito numa folha Excel, mas o problema é que, digamos, a dimensão da amostra é tão pequena que o erro pode ser monstruoso. Bom, de qualquer maneira, era isto que eu tinha para vos dizer. Olha, foi 1h16, errei, está a ver, o intervalo da amostra, o erro foi 16%. Eu queria só, não foi não, porque estamos a falar em minutos. Deixo-vos este desafio. A hora não tem 100 minutos, tem só 60, está a ver? Há muita gente que é induzida em erro. Os meus alunos muitas vezes têm dificuldade em perceber esta conversão hexadecimal de horas, que é ao 60º minuto muda a hora e o sistema centesimal, que é ao 100 ou aos 1000 é que muda a unidade. Bom, seja como for, isto anda com um erro muito grande em termos do que eu pensava, que seria 1 hora e afinal foi mais um quarto de hora, portanto foram 25% a mais. Não foram 16%, foram mais de 25%. Um grande abraço a todos por me terem aturado aqui e agora vou-me despedir porque realmente tanto tempo já não vou ter hipótese de mostrar as vossas mensagens, mas elas continuam ali e eu vou ver se houve algum berloqueiro de esquerda que nos tratou bem. Ok? Muito obrigado. E confiança no futuro, porque daqui a um ano o Chega terá pelo menos mais 6%, vamos para os 19% e até vamos para os 20%. Um grande abraço a todos e até amanhã.